Shalom, hoje, 28 de julho de 2025, hoje a minha querida Laura de Freitas começou outra vez com o friozinho e a minha garganta precisa ficar bem protegida e está geladinho. Estou novamente de meia, protegendo a garganta. E como hoje o meu provérbio vai ficar pequenininho, estou tentando ir reduzindo e de vez em quando me perco e fica muito longo. Então eu quero dizer algo sobre a minha Laura de Freitas em relação ao aeroporto. E antes de falar do aeroporto de Salvador, que fica em Laura de Freitas, eu pensei em falar do aeroporto de Natal, porque eu morei em Natal. E o aeroporto de Natal ficava na cidade de Parnamirim, quando eu morava lá. E aí eu vim fazer uma pequena pesquisa hoje para verificar só a distância. E me dei conta de que eu estou totalmente desatualizada, porque o aeroporto de Natal, que ficava em Parnamirim, que é uma cidade próxima, quando eu morava lá, hoje está na cidade São Gonçalo do Amarante, eu não sabia. E aí o que eu vi, gente, é sempre importante, consultas, sempre é importante. Porque, olha, eu ia dizer aqui, se eu não fosse consultar, que o aeroporto de Natal está em Parnamirim e já não está mais, está em São Gonçalo do Amarante. Por que que eu fui procurar isso? Porque eu queria falar que já houve uma pequena querela entre Salvador e Laura de Freitas. Laura de Freitas é bem pequenininha, uma cidade contígua a Salvador, fica logo próxima, e o aeroporto, então, sempre foi dito, o aeroporto de Salvador fica em Laura de Freitas. Acontece que, de fato, fica feio para uma capital não ter o aeroporto nela. Então, eu fui ver que foram feitos acordos, né, entre as prefeituras com uma delimitação de territórios, de maneira que se adequou que aquele bairro X pertence a Salvador, o de cá vai ficar para Lauro de Freitas, e então o aeroporto de Salvador, que fica bem pertinho de Lauro de Freitas hoje, de fato, está em Salvador, porque bairros que pareciam pertencer a Lauro de Freitas, nesse novo acordo, que já deve ter, acho que foi em 2014 que foi estabelecido isso. Bem, essa era uma pequena cultura quase inútil que eu pensei em apresentar, porque diariamente eu estou dizendo, estou aqui na minha Lauro de Freitas, que é bem pertinho do aeroporto de Salvador. Então, sendo hoje 28, nós vamos ler 5 provérbios do capítulo 28. Nós estamos, nestes dias, abençoando a nação brasileira através da bandeira do Brasil ou de qualquer outro símbolo. E eu estou usando os dois, né? Vou ligar até aqui o hino nacional e a nossa bandeira querida. Espero que não esteja muito alto. 28:2 diz assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Quando a palavra do Senhor diz, por causa da transgressão da terra, obviamente, o Senhor está dizendo transgressão dos homens da terra. É por causa da transgressão dos homens da terra que é necessário ficar mudando de príncipe, de autoridades, né? Mas, por uma autoridade sábia e prudente, se faz estável a sua ordem. Bem, no nosso sistema de governo, que é diferente de uma monarquia, o rei
normalmente ele só saía do trono pela morte. E assim aconteceu agora, né? A Margaret da Inglaterra morreu, o rei Charles assumiu. Aí o rei Charles morreu agora há pouco tempo e o rei Williams assumiu. Porém, no presidencialismo, que é o nosso sistema de governo, não é pela morte, né? O reinado não é vitalício. Mas uma coisa importantíssima que a palavra do Senhor está nos dizendo é que o que faz estabelecer a ordem para que ela seja estável, não fique variando? O que faz acontecer é a característica do caráter da autoridade. Então, uma autoridade que é sábia e prudente, essa autoridade vai ter todos os elementos para fazer com que a ordem se estabilize. Até porque, além dos próprios valores dela, ela vai querer se acercar de homens também da mesma categoria. Homens que sejam sábios, homens que sejam prudentes. E aí, falando de sabedoria e de prudência, eu quis lembrar um texto, outro de provérbio, que fala como saberemos se uma pessoa é sábia. O conceito bíblico de sabedoria, a Bíblia diz que ele tem um início. Eu vou ler o capítulo 9, o versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se uma pessoa não é temente a Deus, ela não é sábia. Ela pode ter até alguns valores de bom senso, mas o início seria a base da sabedoria, é temer a Deus. Porque os valores divinos, que são inalienáveis e são imutáveis, não ficam variando ao sabor do vento. Se um homem segue esses valores, se um homem deseja acreditar a Deus a sua vida, esse homem, pautando-se nos valores divinos, ele será sábio. E os valores divinos é que estarão norteando o seu caminho. Imaginemos uma autoridade que é temente ao Senhor Deus, que se importa com os valores divinos de integridade, de moralidade, de ética, de veracidade, de respeito à esposa, respeito ao marido, de um desejo de criar os filhos com autoridade. Gente, com certeza, isso que o Senhor diz, a ordem se estabelecerá. Agora, se as pessoas não desejam ter o temor ao Senhor Deus e elas ficam levando as suas vidas, e falando de autoridade, levando aquilo que para elas é o modo de exercer a sua autoridade, mas sem o temor de Deus, é o sabor do vento, do achismo, do eu acho. E, obviamente, nós conhecemos que a ordem não se estabelece. Esse texto que eu li, de o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para o Senhor é tão importante que ele vem repetido no Salmo, eu acho que é o 11, estou em dúvida se eu anotei certo ou não, minha musiquinha está ainda 11, versículo 10, não, deve ser o 111, eu anotei errado. Nós estamos falando de temor a Deus, auxilia o ser humano a viver com ordem. E isso, capítulo 111, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Aí, queridos, quando eu vejo uma autoridade que não quer saber nada de Deus, eu digo,
sabedoria zero. Uma autoridade que não se importa com o seu lado espiritual. Para mim, olha, ela não tem arcabouço para dirigir a sua própria vida e a vida dos súditos, dos cidadãos do Brasil. Porque, olha, sem os valores divinos, já é muito difícil dirigir a própria vida. Imagine dirigir a vida de uma nação se a pessoa não se importa com Deus. E olha, que o Brasil, considerando quem é o dono é Deus. E como é que eu moro na casa de Deus, considerando a geografia brasileira como a casa de Deus, porque Ele é o dono, e eu não me importo com as leis dele. Claro que isso é insensatez. E aí, quem põe a sua gema de ouro, que é o seu voto, em pessoas, devemos nos importarmos se essas pessoas a quem nós queremos dar o nosso voto, essas pessoas que nós queremos eleger como autoridades, se elas não temem a Deus, se elas não se importam com o que Deus pensa, elas vão pensar mesmo no que nós, que estamos abaixo delas, precisamos honestamente, respeitando o dinheiro público. Oh, queridos, não sejamos ingênuos. Quem não se sente abaixo da autoridade de Deus, respeitando os seus valores, temendo a Deus, claro que não vai se importar com as pessoas. Então eu vou voltar, o provérbio de hoje nos diz que homens que são sábios e prudentes, estes homens fazem com que a ordem se estabeleça. Agora, se os homens não são prudentes, não são tementes a Deus, eles não vão se importar com a tal da responsabilidade fiscal. Nós vemos quantas autoridades nossas não respeitam a autoridade fiscal. Por quê? Porque eles não respeitam a autoridade máxima, que é Deus. Fica muito difícil para eles respeitarem a autoridade fiscal. E aí o versículo 3 agora que eu vou ler diz assim: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Você conhece algum pobre que foi se transformar numa autoridade brasileira e que se transformou em riquíssimo, em milionário e não está nem aí, nem está chegando para os pobres? Você conhece? A Bíblia diz o homem pobre que oprime os pobres, e uma pessoa pode oprimir na ação, mas no discurso verbal ter uma palavra completamente oposta, que se constitui então em engano para estes pobres que estão sendo oprimidos, mas que, coitados, sempre na esperança do verbo, da palavra dada por essa autoridade. E, infelizmente, estas pessoas ficam jogando as suas esperanças em pessoas que provam anualmente, provam a cada governança que o que elas fazem é oprimir os pobres e não cuidar dos pobres. Os que desamparam a lei, é o versículo 4, louvam o perverso. Mas os que guardam a lei se indignam contra ele. O Senhor está dizendo: aquele que desampara a lei louva o perverso. Nós conhecemos algumas autoridades que estão rasgando a nossa Constituição. Estamos. Pois é, Deus diz assim: esses que desamparam a lei, que não querem saber da lei, que não querem saber da Carta Magna da nação, eles louvam o perverso, porque eles também são perversos. Uma pessoa que ultrapassa os ditames da lei é um perverso, é um insensato, é um perverso, é alguém que não tem misericórdia, é alguém que jamais deveria estar em cargos de liderança. Acontece que nós temos alguns cargos de liderança, nós sabemos, que não recebem o voto popular, são indicação da presidência da República. E aí então nós precisamos indicar boas autoridades na presidência da República, pois estas
haverão de indicar outras autoridades que não recebem o voto popular, mas que estão, de alguma forma, dirigindo as nossas vidas como cidadãos brasileiros. Então, volto a dizer, nós precisamos dar a gema do nosso voto, a pedra preciosa do nosso voto a homens íntegros, tementes a Deus. Temente a Deus independe da religião que professa. É alguém que demonstra que ele respeita Jesus Cristo, respeita o que a palavra de Deus diz, e essa pessoa está habilitada para ser uma boa autoridade sobre a nação. Aí ainda no 4, os que desamparam a lei louvam o perverso, mas, ao contraponto, agora para pessoas do bem. Mas os que guardam a lei, que protege, por exemplo, a Carta Máxima do Brasil, vai se indignar contra o perverso. Então é um momento em que nós estamos, de fato, nos indignando, mostrando que nós não aceitamos que autoridades respeitem a lei. E como é que nós nos indignamos? Graças a Deus que nós nos indignamos de uma maneira ordeira, cordata, ainda que leve mais tempo para a solução das questões, mas é melhor que seja assim do que nós entrarmos no mesmo modelo do desrespeito dessas autoridades perversas. Não, nós temos que nos insurgirmos contra elas, nós temos que nos indignarmos contra elas, mas sem sair da Carta Magna, sem sair dos valores éticos, morais e espirituais. E o versículo 5 diz assim: os homens maus não entendem o que é justo. Olha para isso, que coisa estranha. Um homem mau, mesmo que ele seja doutorado, mesmo que ele seja endinheirado, rico e culto, porém, se ele é mau, ele é perverso, ele não é temente a Deus, ele não entende o que é justo. Como não entende? Ele não tem atração por isso. Ele não compreende isso como uma coisa boa, proba, justa, isso é coisa boa. Não, para ele o que é bom é se locupletar daquilo que não é dele, do erário, do dinheiro do cidadão que trabalha com muita dificuldade. Aí o Senhor vai sempre nos dar a responsabilidade de eleger pessoas que possam de fato estar nos representando sob os valores divinos. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. E o Senhor está nos dizendo com muita clareza como é que nós devemos votar. Nós temos que procurar homens que busquem o Senhor, busquem o temor ao Senhor, gostem do que é direito, do que é próprio, do que é justo, do que é honesto, do que é veracidade, do que é respeito às outras pessoas, não apenas respeitar a sua família, que nós dizemos, não apenas respeitar o seu próprio umbigo. Então, queridos, nós precisamos aprender a votar. Nós precisamos estar levedando cabeças de pessoas que nós conhecemos e que são pessoas que às vezes não estudaram, pessoas que são incultas, pessoas que trabalham no nosso entorno e que nós percebemos que elas ficam numa esperança fundada em homens maus. E nós precisamos estar falando. Eu sei que isso é muito difícil. Muita gente diz, religião e política não se discute. Eu digo, se discute as duas coisas, sim, com muito respeito, mas deve se discutir, sim, porque eu, que sou religiosa, sei que há pessoas que estão em religiões que vão levá-las para o inferno, segundo a palavra de Deus. E eu, então, tenho que abrir os olhos dessas pessoas com muito amor, mostrando a veracidade da palavra de Deus. Também sei que há pessoas que estão votando repetidamente em pessoas que mostram reiteradamente, repetidamente, que elas não têm os valores divinos e não os tendo, elas não podem ser boas autoridades. E nós temos que estar tentando orientar essas pessoas. Outro dia eu tomei um Uber e uma conversa assim muito agradável, e aí de repente quando a coisa foi
tomando o aspecto político e o bom motorista que vinha num bom bate-papo, ele disse, olha, vamos mudar, porque eu já sei que a senhora pensa diferente de mim, e ele não quis, e aí eu respeitei. Mas, pelo menos eu digo, vamos votar, meus passarinhos chegaram, vamos votar em homens tementes a Deus. Vamos votar em pessoas que mostram que elas valorizam, por exemplo, a família, que elas não vêm com ideias loucas de que a família é essa construção do capitalismo que atrapalha a sociedade. Atrapalha a sociedade? Ah, sim, mas as pessoas que dizem que o capitalismo atrapalha a sociedade, elas não gostam de viver monetariamente do modo do que não gosta do capital. Observe que as pessoas que falam do capitalismo, elas vivem com as suas compras, com os seus modos, os seus restaurantes, as suas viagens. Elas mostram que elas gostam sim do capitalismo para elas, não para os outros. Então, vamos pensar. Lembremos, na hora de votar, devemos pensar em homens tementes a Deus. O que é temente a Deus? Que teme os valores divinos, família, honestidade, igreja, sim, igreja. Igreja é algo divino e nós precisamos valorizar os que valorizam a igreja. E agora é o momento de nós abençoarmos a nossa bandeira. Eu me sinto, nesse momento, conjuntamente com meus irmãos, no Brasil e no mundo, que estão dentro desse momento de 40 dias de oração pela nação brasileira, abençoando a nação brasileira, abençoando este grande símbolo da nação brasileira, abençoando e pondo as mãos sobre a bandeira brasileira. E eu quero, junto com o hino nacional, dizer, Senhor, nós declaramos que o Brasil pertence a Jesus Cristo, nós abençoamos a nação brasileira com tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para esta nação, de riqueza material, bem distribuída para todos os cidadãos, com boas escolas, com respeito aos adultos, porque as famílias estarão respeitando os valores divinos. Nós abençoamos cada estado desta nação, para a honra e glória do Senhor Jesus. E como o Senhor diz que nós devemos abençoar as autoridades, nós abençoamos também as autoridades que estão no poder, mesmo aquelas, Senhor, que são autoridades más, que são autoridades perversas. Nós as abençoamos em nome de Jesus, declarando que a luz do Evangelho possa ser recebida por estas autoridades e elas possam, transformando em seus corações, mudar o seu modo de exercer a autoridade que elas receberam para exercer sobre nós, os cidadãos. Abençoamos e dizemos, o Brasil é do Senhor Jesus. Esta nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. E esta música belíssima, gigante pela própria natureza, sim, é bela nossa nação. E o futuro da nação brasileira está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, com pessoas como nós que estamos abençoando a nação brasileira. Pátria amada, Brasil, que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graça e paz. Até amanhã.